São Nicolau de Bari. São Nicolau de Bari nasceu em Patarra por volta do ano 270. Foi bispo de Mira na Lícia, atualmente Turquia, e morreu entre os anos 345 e 352, no dia 6 de dezembro. O seu culto estendeu-se pelo Oriente e mais tarde pelo Ocidente, principalmente depois do traslado das suas relíquias para Bari, Itália, no século XI. São numerosas as igrejas e imagens que lhe são dedicadas. Lemos no Antigo Testamento que, quando o Senhor se dispunha a destruir Sodoma e Gomorra para castigar os pecados cometidos pelos habitantes dessas cidades, Abraão intercedeu diante dele. Se houver 50 justos na cidade, perecerão todos juntos, e não perdoarás aquele lugar em atenção aos 50 justos, se aí os houver? E o Senhor disse-lhe: se eu achar no meio da cidade de Sodoma 50 justos, perdoarei toda a cidade por amor deles. Mas Abraão insistiu, cheio de confiança: e se nela houver 40 justos? Que farás tu, se ali forem achados 20? E se acharem 10? E o Senhor disse: não a destruirei por amor dos 10. A resposta do Senhor é sempre misericordiosa. Moisés também recorria à misericórdia divina, invocando os que tinham sido amigos de Deus. Lembra-te, Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos. De Jeremias, já falecido, lê-se. Este é o amigo dos seus irmãos e do povo de Israel, profeta de Deus, que ora muito pelo povo e por toda a cidade santa. No Evangelho vemos como um centurião envia a Jesus uns anciãos, amigos do Senhor, para que intercedam por ele. E eles, tendo ido ter com Jesus, pediu-lhe instantemente, dizendo: ele merece que lhe faças esta graça, porque é amigo da nossa nação e até nos edificou a sinagoga. E Jesus atendeu ao pedido daquele centurião. O próprio São Paulo pedia aos cristãos de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que me ajudeis com as vossas orações. E São Jerônimo comenta ao falar dos irmãos já falecidos, entre aspas: se os apóstolos e mártires, quando ainda estavam no corpo e tinham motivos para se preocuparem consigo próprios, oravam pelos outros, quanto mais depois de terem recebido a coroa, a vitória e o triunfo. A Igreja sempre ensinou que os santos que gozam da bem-aventurança, bem como as benditas almas do purgatório, são nossos grandes aliados e intercessores. Eles atendem às nossas preces e as apresentam ao Senhor com o aval dos méritos que adquiriram nesta terra com a sua vida santa. De São Nicolau, cuja festa celebramos hoje, conta-se que foi muito generoso nesta terra com a fortuna que herdou de seus pais quando era ainda muito novo. Por isso é considerado intercessor nas necessidades materiais e econômicas. O fundador do Opus Dei tinha uma grande devoção por esse santo e conta que um dia, esmagado sob o peso dos problemas econômicos, lembrou-se de invocá-lo momentos antes de começar a celebração da missa. Fez-lhe a seguinte promessa, ainda na sacristia, abre aspas: se me tiras deste aperto, nomeie-te intercessor, fecha aspas. Mas ao subir os degraus do altar, arrependeu-se de ter estabelecido condições e disse-lhe, abre aspas: e se não me tiras, nomeie-te na mesma, fecha aspas. Resolveram-se naquelas dificuldades e ele passou a recorrer à intercessão do santo em muitas outras ocasiões. Muitas pessoas ao longo dos séculos têm recorrido a São Nicolau em face de situações econômicas difíceis na família, no trabalho, nas obras apostólicas, que frequentemente devem ter também uma base econômica. Não tenhamos receio de pedir ao Senhor essas ajudas materiais que Ele mesmo nos convida a solicitar quando recitamos o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E muitas vezes podemos pedi-lo através dos santos. Enquanto estivermos na terra, necessitaremos de meios materiais e humanos, tanto para sustentarmos a nossa família como para levarmos avante as tarefas apostólicas
que o Senhor quer que promovamos ou auxiliemos de algum modo. Os bens econômicos são isso: bens. Convertem-se em males quando não servem para fazer o bem. Quando sentimos por eles um apego desordenado que nos impede de ver os bens sobrenaturais. São Leão Magno ensina que Deus não nos deixou apenas os bens espirituais, mas também os corporais, para que os orientemos para o bem humano e sobrenatural dos outros. O próprio Jesus ensinou aos apóstolos a necessidade de empregar meios humanos. Na primeira missão apostólica, indicou-lhes expressamente: não leveis bolsa nem alforge. Deixa-os sem apoio material algum, para que vejam que é Ele, Jesus, quem dá a eficácia. Compreenderam então que as curas, as conversões, os milagres não eram devido às suas qualidades humanas, mas ao poder de Deus. No entanto, quando estiver prestes a partir, completará aquele primeiro ensinamento. Mas agora, quem tem bolsa, tome-a e também alforge. Ainda que os meios sobrenaturais sejam os principais em todo o apostolado, o Senhor quer que utilizemos todos os meios humanos ao nosso alcance. Como se não existisse nenhum meio sobrenatural, os econômicos também. O próprio Jesus, para realizar a sua missão divina, quis servir-se frequentemente dos meios terrenos, de uns pães e peixes, de um pouco de barro, da ajuda material de umas piedosas mulheres que o seguiam. Quando nos virmos sem recursos ou com recursos insuficientes na família, nas obras apostólicas com as quais colaboramos, etc., não duvidemos em recorrer ao Senhor. Não podemos esquecer que o seu primeiro milagre, por intercessão de Nossa Senhora, foi realizado para tirar uns recém-casados de uma situação constrangedora, que, aliás, não era de importância vital. Ele não deixará de atender-nos, mas não nos devemos esquecer também de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, como os servos das bodas de Caná, que encheram as vasilhas de água até a borda. Algumas vezes, em situações econômicas difíceis, a meditação desse episódio evangélico pode trazer paz às nossas almas. Encontro-me numa situação econômica tão apertada como nunca. Não perco a paz. Tenho absoluta certeza de que Deus, meu Pai, resolverá todo este assunto de uma vez. Abre aspas. Quero, Senhor, abandonar o cuidado de todas as minhas coisas nas tuas mãos generosas. A nossa mãe, a tua mãe, a estas horas, como em Caná, de afeiçoar os teus ouvidos. Não tem. Eu creio em ti, espero em ti, amo-te, Jesus. Para mim nada, para eles. Pode haver ocasiões na nossa vida em que o Senhor nos anime a ser generosos, contribuindo com os nossos meios econômicos para a sustentação da igreja ou de instituições que promovam obras de educação ou de assistência aos mais desamparados. Também é possível que, além disso, assumamos a responsabilidade de arrecadar fundo para essas obras. Muitas páginas do Novo Testamento nos mostram o empenho com que os discípulos de Cristo e os primeiros cristãos se esforçaram para encontrar meios para expandir o Evangelho. Vemos, por exemplo, como Mateus, que tinha uma boa posição econômica, é generoso com Cristo. E aqueles grupos de mulheres que seguem Jesus e o assistem com os seus bens. E esses outros discípulos, pessoas abastadas, como José de Arimateia, que cede o seu sepulcro ao mestre e custeia o seu sudário. Ou Nicodemos, que compra uma grande quantidade de mirra e aloés para embalsamar o corpo do Senhor. E o heróico comportamento dos primeiros cristãos, todos os que possuíam campos ou casas, vendendo-os, traziam o preço do que vendiam e depunham-no aos pés do apóstolo. São Paulo organizará coletas em Antioquia, na Galácia, na Macedônia, na Grécia, para socorrer os fiéis de Jerusalém, provocando a emulação de uns e outros. Quando escreve aos cristãos de Corinto, agradece-lhes a generosidade com que levaram a cabo a coleta, anima-os nos seus propósitos e diz-lhe: isto é útil para vós. E São Tomás, comentando essas palavras,
ressalta o proveito que se tira do desprendimento dos bens em favor dos outros. Abre aspas. O bem da piedade é mais útil para quem o exerce do que para quem o recebe, porque quem o exerce tira dali um proveito espiritual, ao passo que quem o recebe obtém apenas um bem temporal. Fecha aspas. A esmola que damos é um dos principais remédios para curar as feridas da nossa alma, que são os pecados, e nunca deixa de atrair a misericórdia divina. A par, portanto, da nossa generosidade pessoal, devemos fomentar nos nossos amigos essa mesma disposição de alma, que alcançará do Senhor tantas bênçãos para eles e para suas famílias. Abre aspas, eis uma tarefa urgente: sacudir a consciência dos que creem, fazer uma leva de homens de boa vontade, com o fim de que cooperem e proporcionem os instrumentos materiais necessários para trabalhar com as almas. Fecha aspas. Para terminarmos, pode servir-nos esta frase que nos anima ao esforço, à generosidade e ao desprendimento. Abre aspas. Pensai, quanto vos custa também economicamente ser cristãos? São Nicolau será nosso aliado. São Nicolau será nosso aliado no céu, no esforço por sermos generosos com Deus e com os nossos irmãos, e por procurarmos obter esses meios econômicos necessários na terra. Recorramos a Ele, está perto de Deus e continua a ser generoso com os que o invocam.